são várias coisas que podem acontecer nesse período quando você não se organiza dentro da tua psicultura. Eu sou a doutora Soraya Dallagnol, sou professora de psicultura. Para quem tem psicultura, psicultura não para, né, minha gente? Psicultura não para, e se você não estiver preparado com a sua psicultura, eu vou te dizer, corre o risco de você ter os problemas na tua psicultura exatamente nos dias que você está ali com a sua família, visitando a sua casa, que você deu férias para o teu funcionário, ou que você está afastado da sua propriedade rural, da tua psicultura, está longe, passando suas festas de Natal. Por isso eu trouxe esse tema aqui para a gente trabalhar e entender o que é que o Natal pode fazer para sugar o lucro do psicultor, da sua psicultura, e como você pode se preparar para isso. Já fica aqui junto comigo, curte esse vídeo para você não perder nada, beleza? Bom, e a primeira coisa é o seguinte, né? Final de ano, festas de ano, férias da escola, mas mesmo que não seja viagem para longe, mas ir para algum lugar. Então, viagens organizadas, festas organizadas, família sendo recebida aí na sua casa, e é inevitável, quase inevitável, aquela deixar meio de lado, né, a psicultura, principalmente para você que é o psicultor, que não vive única e exclusivamente da psicultura, ou que a sua fonte de renda primária não é a psicultura. E aí você deixa lá meio abandonado, meio de lado, e tá tudo certo. Eu sei que é normal isso acontecer, eu lido com a psicultura há muito tempo e eu vejo isso o tempo todo acontecendo. Mas o que acontece? O fato de você deixar a sua psicultura mais solta, né? Com menos cuidados aí quando você está com período de férias, recebendo familiares e amigos na sua casa cheia, nesse período de final de ano. Isso não acontece só no final de ano, né? Mas esse é um período mais longo, mas acontece em feriados, acontece aos finais de semana, acaba tendo um descuido aí da psicultura. E como você não está lá o tempo todo olhando para os peixes, deixou de lado mesmo, porque está dando atenção para outras coisas que nesse momento são prioridade para você, e eu entendo que está completamente normal, né? Completamente normal ser prioridade para nós nesse momento agora, estar com a família, estar com os amigos, agradecer por tudo que nós conquistamos, agradecer por termos passados sãos e salvos por todas as dificuldades, as turbulências que aconteceram ao longo do ano de 2022. Tá tudo certo, você perdeu um pouquinho o foco da tua psicultura. O problema é quando essa sua perda de foco da psicultura faz com que você tenha mortalidade de peixes, faz com que você tenha o aparecimento de uma doença dentro do tanque de peixe, e aí, por não estar ali próximo, acompanhando, você ter uma mortalidade, ou ter um prejuízo, ou ter uma perda do próprio desempenho do peixe, já é um grande prejuízo, né? O peixe ter ficado sem um crescimento ali naquele momento, já é um prejuízo. Ou olha outro tipo de coisa que pode acontecer nesse período aí prolongado de umas férias aí, um pouquinho de tempo da psicultura, você não programar de comprar a ração dos peixes e deixar os peixes ali sem ração por um determinado período. Eu não sei se você sabe ou se você já passou por isso, tem muitas indústrias de ração, que são as indústrias que fornecem as rações, inclusive, para as casas agropecuárias, né, que entram em período de recesso entre Natal e Ano Novo. Então, se você não se organiza para comprar a tua quantidade de ração necessária aí, pelo menos até o período de 10 de janeiro, por exemplo, você acaba ficando sem ração ou tendo que comprar ração picada, pingando lá, né, no balcão da casa agropecuária, e você inevitavelmente vai pagar mais caro por isso. Enfim, são várias coisas que podem acontecer nesse período quando você não se organiza dentro da tua psicultura. Então,
ter essa mortalidade, ter essa falta de ração, tudo isso vai fazer com que você tenha perda de lucratividade. E por mais que a gente queira dar atenção para nossa família, confraternizar, agradecer, passar as festividades de Natal e Ano Novo, entenda que a tua piscicultura é uma fonte de renda. Entenda que a piscicultura é um lugar, é uma atividade, é uma empresa que bota dinheiro dentro da tua família, bota dinheiro dentro da tua casa também. Então, imagine se uma empresa, sei lá, um supermercado, né? Um supermercado que nessa época de final de ano, eles lá deixarem, né? Ah, ninguém vai se preocupar com o atendimento dos clientes, ninguém vai se preocupar nos caixas, vai deixar tudo meio solto. Isso não vai trazer prejuízo para esse supermercado? Quando a gente olha para a piscicultura dessa maneira, da maneira de gerar renda para dentro da sua casa, trazer dinheiro para dentro do teu negócio, você precisa entender que existe como você preparar a piscicultura para que você, mesmo tirando o foco, né, da piscicultura, estando com o foco em outras áreas aí da sua vida que são super importantes, afinal de contas, tem muita gente que produz peixe aí, não só porque quer mais dinheiro, mas que quer dar mais conforto para a família, quer ter ali umas férias com a família, quer agregar, né, em alguma coisa financeiramente para a família da gente, é para isso que a gente busca dinheiro, né? Então, mas tem como você conseguir tirar um pouquinho o foco da piscicultura, dar foco para as coisas que são super importantes para você nesse momento, né? Principalmente nesse momento, dar atenção para as pessoas em especial. Esse momento é um momento, né, de Natal, enfim, a gente fica mais afetivo mesmo, né? E é um momento de dar atenção para a família, mas existe como você fazer isso sem ter prejuízo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas esse tipo de problema, né, eu costumo dizer que esse tipo de problema de mortalidade de peixe, porque a gente perde o foco, vai acontecer sempre quando a gente não está na piscicultura. Por quê? Porque quando você está lá no dia a dia, quando você está lá no dia a dia, durante o dia, das 7 às 18, né, das 7 da manhã às 18 horas da tarde, nos dias de semana, que você está ali ó, focadinho em fazer o negócio, tudo tende a funcionar direitinho. Se fora do horário comercial, né, horário de escritório, as coisas estão saindo do controle, é porque tem alguma coisa que dentro do horário comercial você ainda está deixando passar, você ainda está deixando de organizar e tem como você deixar isso preparado antes que isso aconteça, seja no período noturno, seja aos finais de semana, seja aos feriados, seja na nossa época maravilhosa de festividades de Natal e Ano Novo, que é o momento que você vai passar ao longo desses próximos dias. Então, já prepara o seu caderno aí para anotar tudo que eu vou te falar, porque no final dessa live eu vou te dar 4 passos que você precisa aplicar para que você não tenha perda de lucro nas festividades de Natal e Ano Novo, na sua piscicultura, e possa aproveitar tranquilamente esse período sem se preocupar, beleza? Bom, a primeira coisa aí, né, que a gente precisa entender, que tipo de dificuldade e de obstáculo você vai encontrar na tua piscicultura se você não organizar, se você não deixar a sua piscicultura preparada. Pensa aqui, ó. Se você tem uma piscicultura que você tem um funcionário, imagine você lá, às 9 horas da noite, o teu funcionário está na piscicultura, passando, comemorando com a família dele, e aí você recebe uma ligação, uma mensagem de WhatsApp, ou uma mensagem, uma ligação via WhatsApp, uma comunicação do teu funcionário dizendo que os peixes estão morrendo ou que os peixes estão vindo na superfície, dizendo que está um caos aquela tua piscicultura. Às 9 horas da noite do dia 24 de dezembro. Diz para mim, você é capaz de largar tudo, toda a tua família,
para sair correndo, eu não sei qual a distância da sua casa ou do lugar onde você vai passar as festividades, até a tua piscicultura, você vai dar alguma instrução para o teu funcionário para que ele tome uma atitude e fazer com que ele perca as festividades de Natal dele, ou você vai deixar de lado, ou ainda você vai querer dar uma instrução para o teu funcionário, mas nem saber se essa informação, se essa instrução que você vai dar para o teu funcionário está correta, vai resolver o problema. Ou vai abandonar tudo. Ah, eu já estou aqui curtindo minha festa, já tomei umas e outras, o funcionário também já tomou umas e outras, deixa tudo para lá e amanhã a gente vê o prejuízo. Outra coisa que pode acontecer, ninguém vê porque você deu a folga para o teu funcionário nesse período aí, você também não está na piscicultura, porque está passando suas festividades aí com outras pessoas, com a sua família, com seus amigos, e só 2 dias, 1 dia, 2 dias depois, quando você for lá na piscicultura, é que você vai ver o prejuízo causado. Essa é uma outra possibilidade. Ou ainda, você chegar no dia 24 de dezembro, sábado, para deixar tudo organizado, sábado agora, né? Daqui a 4 dias, para deixar tudo organizado. Ah, vou alimentar os meus peixes, porque daí eu não preciso vir alimentar eles no domingo. E aí você chega lá, puf, não tem ração. Não tem ração, aí qual que é a tua atitude nesse momento? Alimenta com alguma coisa que tiver por ali, ou não alimenta, dependendo da espécie que você tem, ou o que é que você faz? Liga para o teu fornecedor de ração, e o teu fornecedor de ração não tem ração disponível para você? Então, pensa na quantidade de problemas que podem acontecer com você se você não organizar tudo isso. E sabe por que eu estou te falando todos esses possíveis acontecimentos? Porque se você já me segue por aqui há bastante tempo, se você não me segue ou se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí no canal. Mas se você já é inscrito no canal, se você já assiste aqui as lives, os conteúdos que eu ensino você a trazer mais produtividade, lucro para a tua piscicultura, você sabe que eu não tenho minha piscicultura, né? Que tudo que eu aprendi, tudo que eu sei sobre piscicultura foi estudando, foi pesquisando, foi atuando como consultora, mas olha só, você acha que eu nunca passei por essa situação? Quando eu fazia o meu experimento de mestrado aconteceu dentro da Embrapa, e a Embrapa, não sei se você sabe, um órgão, uma instituição pública de pesquisa, eles entram em recesso de final de ano. Não tem ninguém trabalhando na Embrapa. Ninguém trabalha na Embrapa em época de final de ano, recesso de final de ano. Então, tá todo mundo de férias. É férias coletivas. Só tem gente dentro da Embrapa que tá lá rodando pesquisa, era o meu caso. Então, final do ano de 2016, final do ano 2015, que foi de 2015 para 2016 que eu entrei no doutorado. Então, em final do ano de 2015, eu com meu experimento rodando na Embrapa, madrugada, eu não pude sair da cidade, tive que fazer minha família toda passar o Natal aqui na minha cidade para que eu pudesse confraternizar com todo mundo, não pude confraternizar junto com eles no outro dia, então não pude tomar uma cervejinha, nada, por quê? Porque eu tinha que ir 2 horas da manhã, 6 horas da manhã, 4 horas da tarde e 18 horas da tarde e 21 horas da noite eram os horários que eu fazia coletas durante o meu experimento. Num período de chuva, né, que é típico do Brasil, né, em quase todos os estados aí brasileiros, a gente ter muita chuva nessa época de verão. Instabilidade de energia elétrica, e o meu experimento dependia de energia elétrica nessa época. E eu tendo que fazer coleta. Meu celular, eu não parava de olhar para o meu celular, porque eu não desligava do meu negócio, porque o meu experimento estava rodando. Se eu perdesse 2 peixes, eu perdia os dados de 1 ano e meio de pesquisa que estavam acontecendo naquele momento.
Então, se eu não tivesse deixado, primeiro, tudo organizado, mas se eu não estivesse também de prontidão, esperando que, se alguma coisa de errado, porque eu sabia todas as coisas que poderiam acontecer de errado naquele momento acontecessem, se eu não estivesse de prontidão, eu poderia ter perdido todo o meu experimento. E eu comparo isso com o dinheiro que de um psicultor perder, sabe por quê? Porque pesquisa é dinheiro de instituição pública, no caso da Embrapa, da universidade, que é dinheiro de todo mundo que está aqui, né? De toda a população. É dinheiro de empresa privada que estava sendo colocada lá. O meu próprio dinheiro estava sendo colocado lá, dentro daquele experimento. Se eu perdesse o meu experimento, eu não tinha só perda financeira, eu tinha perda de todos os dados que tinham sido gerados até então, de 1 ano e meio de desenvolvimento de pesquisa. Então, imagine, é esse o prejuízo que você não deixar a tua psicultura organizada, planejada, pode trazer para dentro da tua psicultura. Então, ter a tua psicultura organizada, preparada, tudo arrumadinho para que você não tenha esses eventuais problemas, que no meu caso eu não tinha chance, porque eu tinha as instabilidades, e se o guarda da Embrapa me ligasse e falasse, Soraya, tá sem energia elétrica, a gente não tinha gerador na época, eu tinha que sair correndo, ir lá e dar um jeito, porque não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer. Mas não é o caso da psicultura. Se você tem estrutura, você pode organizar a estrutura para que isso tudo fique pronto, fique organizado, pensando nos possíveis problemas que podem acontecer dentro da tua psicultura. Outra coisa que já me aconteceu, tem um cliente meu, o Eduardo. Eduardo não era Natal, mas era batizado do filho do Eduardo. Eduardo me liga num sábado, meio-dia, próximo do meio-dia, me ligou, falou: Soraya, meu funcionário ligou da fazenda dizendo que está morrendo peixe. Eu preciso que você me acuda. E assim, é porque é uma piscicultura que é próxima da minha cidade, deu a sorte de eu estar na minha cidade, de eu não estar num evento, de eu não estar num outro lugar. Como é um cliente meu que eu atendo há bastante tempo, eu larguei tudo que eu tinha e fui atendê-lo numa consultoria emergencial, né, de final de semana. E aí, ok, fui lá, resolvi o problema, a gente conseguiu controlar e deu tudo certo. Mas e quem não tem essa possibilidade? E quando você não tem essa possibilidade, você precisa pensar em quais são os possíveis problemas que podem acontecer na tua psicultura. Porque se você sabe quais são os possíveis problemas que podem acontecer na tua psicultura, quando você não está, quando é noite, quando está em período de final de semana, feriado, férias do funcionário, suas férias, quais são os possíveis problemas que podem acontecer e como é que você deixa isso organizado para resolver mesmo sem a tua presença ali, né? Então, a primeira coisa que eu já quero te dizer, antes de eu te falar os 4 pontos que são super importantes, eu vou falar no final dessa live, é já pegar o teu caderno, não precisa ser agora, mas pode ser depois que terminar essa live, mas não deixe de fazer essa tarefa. Pegue o teu caderno de psicultura, se você é novo por aqui, já vou te dizer, tenha o seu caderno de psicultura, tá? Que todos os conteúdos que eu posto aqui, eu tenho certeza que se você anotar tudo que eu te ensino aqui, você vai ter muito conhecimento e aprendizado para botar em prática dentro da tua psicultura. Então, tenha o teu caderno de psicultura. Pega o teu caderno de psicultura e coloca lá quais são os possíveis problemas que podem acontecer na tua psicultura, não é no meu experimento. Eu citei aqui alguns casos das coisas que aconteceram no meu experimento, citei um exemplo do caso do meu cliente Eduardo, que aconteceu na psicultura dele, mas quais são as possíveis coisas que podem acontecer na tua psicultura? Porque a estrutura de cada psicultura é diferente. Às vezes você tem uma psicultura de sistema intensivo, que depende de energia elétrica, ou que você não tem renovação, ou que você trabalha com alta densidade. Eu não sei qual é a tua estrutura. Então, pense quais são os possíveis problemas que podem acontecer na tua psicultura.
E sabendo disso, já cria ali uma estratégia de solução, mas eu vou te ensinar hoje nessa live como criar uma estratégia de prevenção desses problemas, tá? Então, só que você não pode achar que você resolver esses problemas. Eu olho aqui, porque senão eu me perco, tá, gente? Que eu fico falando, eu lembro de outro caso, já me perco. Só que você não pode pensar que você vai conseguir resolver esse problema só no olho, né? Chega lá no dia 24 de dezembro, 10 da manhã. Ah, eu vou lá na psicultura ver se está tudo bem, né? Ó, fala para a família, ó, família, tá todo mundo organizado, já tá recebendo a família. Vou lá na psicultura ver se está tudo bem. Chega lá, olha nos tanques. Ou pede para o funcionário, ô funcionário, tá tudo bem aqui na psicultura? Ah, tá tudo bem. E vira as costas, joga a ração, joga um pouquinho de ração, vira as costas e vai embora. Não é no olho que se deixa a psicultura organizada. Não é no olho que se deixa a psicultura preparada para não ter problemas. Não é no olho que a gente consegue saber se vai ter problema de lucratividade na psicultura ou não. Então, se você faz isso, vou lá dar uma olhadinha, ver se está tudo certo na psicultura, nem vá. Nem vá, liga. Que é mais barato ser ligado do que gastar o combustível para ir lá. Nem vai. E principalmente se você vai fazer isso só no sábado, no dia 24, nem vai. Porque aí vai que você chega lá, tem um monte de coisa que precisa organizar, você não vai ter tempo, porque você está com a sua família lá te esperando para o almoço, para começar a organizar a ceia de Natal. Carne para assar, peru para enrolar no papel, colocar no forno, enfim. Nem vá, se for para você organizar isso lá no sábado, não. Se for para você organizar isso só lá no sábado, não precisa ir. Porque se você fizer isso do sábado para segunda-feira, não vai impedir de você perder lucro. Não vai ajudar você a faturar 125 mil reais rapidamente. Não, não vai. Então, você precisa fazer isso previamente. Inclusive, é por isso que eu já trouxe essa live sobre esse tema hoje, que é terça-feira, que ainda dá tempo de você socorrer a sua psicultura, caso ela esteja a ponto de trazer uma pane ali, de ter uma pane no final de semana ou durante a semana entre Natal e Ano Novo, tá? No olho, não vai resolver. Só fazer pergunta para o funcionário, só ligar para o funcionário, ou só mandar uma mensagem para o funcionário, tá tudo bem aí? Se o funcionário não tiver conhecimento de prevenção dos problemas, se o seu funcionário não está te acompanhando, assistindo os conteúdos que eu ensino para você todos os dias aqui, não vai adiantar você perguntar para o funcionário, tá tudo bem? Se ele não tem um conhecimento de o que é estar tudo bem, ele vai dizer que está tudo bem. E aí também não vai adiantar. Se você já deu folga para o teu funcionário, ou se você já decidiu que, opa, estou saindo de férias, mas antes eu quero ver, vou dar uma passadinha ali para ver se está tudo certo. Esquece. Porque para você preparar a tua psicultura, você precisa de no mínimo uma semana antes, dependendo do tipo de problema que você vai encontrar quando você chegar lá, quando for ver se está tudo certo. Porque se for doença, esse tempo pode demorar um pouquinho mais, né? O ideal seria que desde o início já tivesse acontecendo tudo bem. Porque senão, além de você perder lucratividade, a chance de você conseguir faturar 125 mil reais por hectare por safra é muito pequena. Não tem como você faturar 125 mil perdendo peixe, morrendo peixe por doença, perdendo peixe porque errou na quantidade, perdendo peixe porque faz 2 dias que está nublado. Normal ficar nublado 2 dias seguidos em algumas cidades aí do país, nessa época do ano. E dependendo da densidade de peixe que você tem dentro da tua piscicultura, dentro do teu tanque, pode acontecer de dar mortalidade de peixe só porque tem 2 dias nublado.
Isso rasga teu lucro e não te ajuda a chegar num faturamento de 125 mil. Então, você precisa se prevenir, se antecipar. Como é que você pode se antecipar? Primeiro é se preocupando, é sabendo. Então, hoje eu vim aqui falar para você que coisas muito ruins podem acontecer com a tua piscicultura, com os teus peixes e com o teu rico dinheiro que está dentro do tanque. Você fala, eu tenho peixe dentro do tanque. Tem peixe, mas tem muito dinheiro ali dentro. Conta o quanto de dinheiro você botou de ração ali, o quanto de dinheiro que você colocou de alevino, o quanto de dinheiro que você gastou de energia elétrica, se é o teu caso, o quanto de hora trabalhada por esse peixe você já colocou. É dinheiro. Se você não se preocupa com o seu dinheiro, nenhuma outra pessoa vai se preocupar. Então, não se preocupar com o dinheiro que você tem dentro do seu tanque é o primeiro grande erro que você comete vésperas de festividades de Natal. E isso vai impedir você de faturar 125 mil reais por hectare. O meu objetivo é fazer com que vocês, todos que estão aqui, ó, Roberto, o Adriano está aqui, ó, meu aluno, meus alunos já estão aqui, já sabem faturar muito dinheiro. Antônio, Genair, Adalberto, ó, o Reginaldo, meu aluno aqui, ó, Marcelo, Cosme, Regino, todos vocês, eu quero que todos vocês faturem 125 mil reais por hectare. Mas se você não se antecipar nas festividades, nessa época de festividades aí de ano, nos finais de semana, você corre grandes riscos de perder lucratividade e de não faturar 125 mil reais. Não é isso que eu quero. E eu aposto que não é isso que você quer. Eu aposto que não é isso que você quer. Então, a gente precisa criar aí uma mentalidade de deixar tudo organizadinho antes. Tem um ditado, né, para quem é da piscicultura, que eu aprendi isso lá atrás, quando eu fui a primeira vez que eu participei de um processo de carregamento de alevinos na minha vida, que foi ainda quando eu fazia estágio da graduação. Eu nem trabalhava como consultora ainda na época, eu fazia estágio da graduação, estava carregando alevinos, porque a empresa onde eu estava fazendo meu estágio tinha vendido alevinos para uma piscicultura, e eu fui junto fazer esse transporte dos alevinos, e o funcionário que estava, né, dirigindo, e tinha o outro funcionário junto, ele, do nada, assim, ele parou, eu falei, o que aconteceu? Eu não sei, tô com uma pulga atrás na orelha. Tô com uma pulga atrás da orelha, eu vou lá ver se tá tudo certo dentro da caixa das transfish, a gente chama de transfish, né? A caixa de transporte de alevinos. E aí ele desceu e eu fiquei ali, né? Eu vi que eles desceram, saí do caminhão, fui junto lá com eles, subi nas caixas, vi o que eles olharam, então eles aferiram a concentração do oxigênio, viram se a pressão estava ok, abriram as caixas para ver se estava tudo certo, viram se estava tudo certinho, se não tinha vazamento de água, e voltaram para dentro do caminhão. Falei, estava tudo certo? Tava. Imagina, eu não sabia nada naquela época, né, sobre piscicultura, não sabia nada do que eu sei, né, pelo menos do que eu sei até hoje, eu não sabia nada naquela época. E aí ele me falou assim, ó, Soraya, nunca fique com a pulga atrás da orelha no peixe. Nunca. Se tem alguma coisa que tá apitando na sua cabeça, assim, ó, volta lá e vê. Porque a chance de dar é grande. E o peixe, ele não aguenta muito tempo. Não é igual o boi no pasto. O boi no pasto, se você esqueceu o sal mineral, se você, sei lá, arrebentou uma cerca, esse boi vai fugir, você vai encontrar no vizinho, né? Não sei se vai encontrar no vizinho, mas ele aguenta de um dia para o outro. Aguenta de um dia para o outro. Um suíno, se tiver doente, não é de um dia para o outro que ele vai morrer, né? Se faltou energia elétrica dentro de
dentro de uma granja de suíno, dependendo da temperatura, né? Dependendo da temperatura, se for sistema intensivo aí, que é o tipo de sistema que se produz muito ave e suínos hoje, também vai ter uma mortalidade grande, né? Inclusive morre todo o lote, dependendo da temperatura. Mas dá tempo, e isso está tudo automatizado. Não é o que acontece na piscicultura, principalmente em pisciculturas pequenas, pisciculturas de sistemas semi-intensivos, onde você tem renovação de água, que é a piscicultura que eu falo com você aqui o tempo todo, que é a maioria da piscicultura brasileira. A maioria das pisciculturas no Brasil são produzidas em tanque escavado, água, peixe, e é isso. E aí a gente precisa controlar esses parâmetros ali para dar tudo certo. Então, não dá tempo. Do dia para o outro, esquece, não dá tempo. Dependendo do tipo de doença que tiver ali no tanque, não dá tempo de controlar. Então, se tem uma pulguinha atrás da orelha acesa, já andou 20 quilômetros, tá com uma pulguinha, volta. Vai ser mais barato do que você chegar em casa, receber uma ligação e ter que voltar mesmo assim. Porque a chance de dar ruim é muito grande. Então, se antecipe. Se antecipe. E aí, o jeito certo de você fazer isso é como? Preparando. Primeira coisa, né? Não deixar para ver isso só na semana antes, ou só dias antes do feriado, das férias, ou do dia que você vai perder um pouquinho ali do foco da tua piscicultura. Não. Fazer isso ao longo de todo o ciclo de produção é o caminho mais correto, com menos risco para você ter alto faturamento, faturar R$125 mil por hectare. Esse é o caminho. Agora, se é a primeira vez que você está assistindo aqui live dentro do meu canal, esse canal do YouTube, junto com a professora Soraya, e você caiu aqui de paraquedas e ainda não está fazendo o seu dever de casa certinho, não está controlando tudo ao longo do ciclo de produção, mas agora você está preocupado e quer deixar tudo organizado para a tua semana entre Natal e Ano Novo e ficar tranquilão aí. Então, para você que ainda não está colocando em prática desde o início do teu ciclo de produção e cuidando da tua piscicultura desde o comecinho, eu já vou te dizer aqui quais são os 4 pontos que você precisa ligar o alerta e prestar muita atenção para que você não tome prejuízo e, principalmente, consiga faturar R$125 mil por hectare. Vamos lá? Vou falar para você aqui quais são esses 4 pontos. Você precisa deixar tudo revisado dentro desses 4 pontos. Primeiro deles, densidade de peixes. Garanta aqui a quantidade de peixes, a densidade, a quantidade de quilos de peixe por metro quadrado, dependendo do seu sistema de produção, ou quilos de peixe por metro cúbico, dependendo do teu sistema de produção, estejam de acordo com a tua estrutura. Que o teu sistema suporte aquela quantidade de quilos de peixe que você tem dentro do teu tanque. E quando eu falo suportar, é em relação à concentração de oxigênio e vários outros parâmetros de qualidade de água, tá? Então, não ache que, mas é só eu ligar o aerador. Você tem certeza disso? Você sabe que ligar o aerador em horário inadequado, quando você tem alta concentração de oxigênio, rasga teu dinheiro. Rasga teu dinheiro. Então, não é só ligar o aerador. É só ligar o aerador se para você dinheiro não tem importância nenhuma. Se ganhar mais dinheiro através da sua produção de peixe não faz diferença nenhuma para você. Ganhar ou não mais dinheiro através da sua produção de peixe não faz diferença nenhuma. Aí tá tudo bem. Agora, se o teu objetivo que é o meu, tá? Produzir peixe com alta lucratividade, fazendo sobrar cada vez mais dinheiro dentro do teu bolso, faturar R$125 mil por hectare, ligar aerador não é solução de problema, tá? Então, primeiro passo, garanta que a densidade de peixes que você tem dentro do teu tanque
está correta, está de acordo. E se não tiver, resolva isso, tá? Cria lá a sua estratégia de solução para resolver esse problema. Então, esse é o primeiro passo que você tem que já começar a organizar aí dentro da tua piscicultura. Segundo passo, qualidade de água. Tenha certeza que todos, não é um. Se você vai ficar uma semana sem o foco 100% ali na tua piscicultura, garanta que todos, não é um ou dois, todos os parâmetros de qualidade de água estão ok. Não só no momento em que você está aferindo, porque eu não sei se você sabe ou não, parâmetro de qualidade de água, ele oscila ao longo do dia, de acordo com a vida que está acontecendo dentro da água. Então, se você vai lá aferir oxigênio, alcalinidade, às 8 horas da manhã em dia ensolarado, você vai sair de lá com um sorrisão. Um sorrisão de orelha a orelha. Feliz da vida, achando que tá tudo maravilhoso. E aí, sem se preocupar como é que estavam esses parâmetros ao longo do dia, da noite e nos próximos dias. Então, garanta que esses parâmetros de qualidade de água estão ok, dentro do ideal, não só naquele momento em que você está aferindo, mas garanta que esses parâmetros de qualidade de água vão estar ótimos ao longo de toda a semana que você não vai estar ali. Como é que você sabe disso? Conseguindo o histórico de qualidade de água. Conhecendo o teu histórico de qualidade de água, tá? Então, segundo passo, a qualidade de água. E o terceiro passo que você precisa ligar, deixar sua orelha em pé e ficar muito alerta. Presença de patógenos. Como é que você identifica a presença de patógenos? Pegando o peixe, não tem outro jeito, né? Quer dizer, tem outro jeito, né? Mas o outro jeito não é a pior maneira possível. Então, tem duas maneiras, já vou aproveitar e falar aqui. Duas maneiras de você saber se tem patógeno dentro do seu tanque. A primeira é você pegando o peixe e olhando. Então, olha pele, olha brânquias, olha nadadeiras, olha mesmo todo esse peixe, faz uma vistoria mesmo nesse peixe todinho. E a segunda, então, essa é a primeira maneira, e é uma maneira que, se você não está tão treinado, se você não conhece os micro-organismos patogênicos, inclusive, se você não tem conhecimento de alguns patógenos e alguns micro-organismos que a gente não consegue nem visualizar a olho nu, onde eu preciso de microscópio, né? Aí, nesse caso, você só vai conseguir identificar através de sintomas ou de comportamento do peixe. Tem como você identificar comportamento do peixe em sintomas leves da presença de alguns dos patógenos. E aí, gente, são mais de 20 tipos de patógenos, tá? Então, não dá para a gente falar aqui sobre todos esses 20 tipos de patógenos, mas são mais de 20 tipos de patógenos, dentre micro-organismos, ectoparasitos, verminoses, enfim. Através de sintomas, de comportamento dos peixes, você consegue identificar. Então, entenda isso, aprenda sobre isso, conheça sobre isso e olhe o teu peixe, pega o peixe na mão, para você saber se tem a presença ou não de patógeno. Porque se tiver com incidência alta, você já entra com medida preventiva profilática, né? Preventiva aí de doença para os seus peixes, tá? Terceiro passo, doença. E dentro das doenças, o que eu falei que a pior maneira de identificar a presença de patógenos é pelo comportamento. Que se o peixe já está apresentando comportamento, é porque a doença já está instalada, tá? Então, essa é a pior maneira. Mas, né, dependendo do teu caso, aí talvez não seja possível fazer de outra maneira. E o quarto item é garantir que tenha ração, principalmente se vai ter uma pessoa ali que vai continuar raçoando esses peixes no intervalo entre Natal e Ano Novo. E, por exemplo, já pensou se você... sabe, tipo, igual aqui em casa, a gente vai viajar final do ano, eu, meu marido, a minha mãe, com os amigos, a gente vai viajar para passar o Réveillon fora de casa.
E a minha cadelinha não vai. A gente vai deixar a cadelinha em casa e eu pedi para funcionário da vizinha vir cuidar da cadelinha. Imagina se eu falo assim para o meu vizinho de chácara: ó, vizinho, eu vou te pagar vou pagar um valor para o teu funcionário, igual a gente vai fazer aqui, né? Vou pagar um valor para a moça vir aqui olhar minha cadelinha, só dá ração. É só dar ração. Ou seja, eu vou deixar a casinha dela organizada, garantindo que não vai pegar chuva, estou deixando ela com a saúde ok, vou deixar tudo organizadinho. A pessoa só precisa entrar na minha casa, colocar a ração no potinho e só. Quando você faz esse combinado com o teu vizinho de chácara, o vizinho da tua piscicultura, pelo amor de Deus, não vai soltar uma bomba atômica na mão dessa pessoa. Imagine o cara chega lá para jogar a ração e o tanque inteiro com peixe morto. Imagine o sentimento desse teu vizinho de chácara. Nunca mais na vida ele vai querer dar uma mão para você. Então, se você for, principalmente se você for pedir para alguém como um favor, uma prestação de serviço, uma terceirização de serviço aí do arraçoamento dos teus peixes, que não é a pessoa responsável pela produção, deixa tudo organizado e visto antes de dar essa bomba na mão de outra pessoa. Porque senão você vai ficar com a pulga atrás da orelha de o que é que foi que essa pessoa fez para acabar com a minha piscicultura, e o outro vai pensar, puta merda, o cara me bota uma bomba atômica na mão. Então, não seja a pessoa sacana um com o outro, né? Então, tem que ter esse cuidado aí também. Então, se você vai deixar alguém para raçoar, garanta que tem ração. Então, como eu já te falei, então entre em contato com o teu fornecedor de ração, veja se tem ração suficiente para o período em que você vai ficar fora, ou final de semana, ou o período que vai ficar sem ração no teu fornecedor, porque eles estão de recesso. Se organize para isso. Ou ainda você pode utilizar estratégias de alimentação onde você reduz ou às vezes até corta mesmo o arraçoamento dos peixes nesse período. Isso pode acontecer desde que você saiba colocar isso em prática, tá? Uma primeira recomendação a respeito do uso de estratégia de alimentação, tá? De jejum aí. Dependendo da espécie, tome cuidado, né? Porque se forem espécies carnívoras, por exemplo, você pode ter ali dentro do tanque um momento de predação, se não for bem organizada essa sua estratégia de alimentação. Mas ela pode ser feita tranquilamente, tá? Sempre cuidando todos os parâmetros. Não adianta deixar uma outra pessoa responsável para alimentar os peixes dentro do tanque, se a qualidade de água está estourada, a pessoa vai chegar lá para alimentar num dia que está nublado, com alta densidade de peixes, a qualidade de água estourada, no outro dia, todos os peixes mortos. Então, presta bem atenção nesses 4 pontos e eu vou recapitular para você aqui, ó. Densidade de peixes, qualidade de água, presença de patógenos e ração. Se preocupe com esses 4 pontos na sua piscicultura antes de você tirar as suas férias ou seu período de festividades entre Natal e Ano Novo. Faça isso de cabeça despreocupada, deixe tudo organizadinho. Eu tenho certeza que isso vai fazer com que não só você consiga ter um faturamento de R$125 mil por hectare na sua piscicultura, mas além disso, ter uma piscicultura com cada vez mais lucratividade, que é o objetivo de tudo que eu posto para você aqui. Fez sentido para você o que eu falei aqui hoje? Se você gostou desse conteúdo, galera que está aqui no YouTube, quem está aqui no Instagram, já compartilha aqui comigo. Me fala aqui no chat se você gostou desse conteúdo, se essas estratégias fizeram sentido para você e se alguma delas você já vai colocar em prática amanhã. Excelente noite para você. Tchau, tchau.